Em 1961, o recém-eleito presidente John F. Kennedy reconheceu os desafios enfrentados pela aviação civil devido ao seu rápido crescimento. Para enfrentar esses problemas, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos da América lançou o Projeto Horizonte em grande escala. O projeto visava apoiar o desenvolvimento de novos aviões comerciais para atender ao aumento do tráfego aéreo e reduzir restrições de infraestrutura. Duas abordagens foram propostas: aviões mais rápidos para transportar mais passageiros em menos tempo, ou aviões maiores para acomodar mais pessoas com menos aeronaves. Os líderes da FAA optaram pela primeira opção, favorecendo o desenvolvimento de aviões comerciais supersônicos, pois acreditavam que essas aeronaves dominariam o mercado comercial. Eles promoveram o conceito ao governo dos Estados Unidos da América, mas enfrentaram a oposição dos defensores das aeronaves de fuselagem larga. O governo Kennedy não apoiou os defensores das aeronaves supersônicas. E o então secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Robert McNamara, expressou ceticismo quanto à prontidão da indústria da aviação para máquinas tão avançadas. A opinião de McNamara tinha peso e podia influenciar o desenvolvimento. Defensores das aeronaves supersônicas destacavam que a velocidade ajudaria a resolver a infraestrutura sobrecarregada. Já os opositores citaram riscos ambientais, altos custos de manutenção e consumo de combustível. Porém, a disputa foi resolvida pelos europeus. Em 1962, BAC e Sud Aviation criaram um consórcio e anunciaram o lançamento do Concorde, o primeiro avião comercial supersônico. Com o apoio dos governos francês e britânico, as perspectivas de voos supersônicos tornaram-se promissoras. Havia uma crença generalizada de que essas aeronaves revolucionariam o transporte aéreo e que os europeus, sendo os primeiros a criar tal aeronave, dominariam o mercado da aviação. Esse desenvolvimento preocupou os americanos, que de repente se viram atrás, não só dos europeus, mas também dos soviéticos, que também desenvolviam seu avião supersônico. Esse revés ocorreu após os soviéticos lançarem satélites e enviarem o primeiro humano à órbita no ano anterior. A pressão para alcançar concorrentes fez a FAA enviar cartas ao presidente Kennedy logo após o anúncio do projeto Concorde. As cartas enfatizavam que, se os Estados Unidos não avançassem no campo do transporte supersônico, o país perderia dezenas de milhares de empregos, bilhões de dólares e deixaria de aproveitar tecnologias importantes no futuro. Estou anunciando hoje que os Estados Unidos vão se comprometer com um novo e importante programa na aviação civil. É meu entendimento que este governo deve iniciar imediatamente um novo programa, em parceria com a iniciativa privada, para desenvolver o mais rápido possível o protótipo de um transporte supersônico comercialmente bem-sucedido, superior ao que está sendo construído em qualquer outro país do mundo. Em 1963, o presidente Kennedy anunciou um programa de aviões supersônicos e convidou fabricantes para competir em projetos. O programa definiu metas ambiciosas, como criar uma aeronave muito mais rápida e maior que o Concorde, mantendo eficiência econômica similar à dos jatos subsônicos. Várias empresas, incluindo Boeing, Lockheed, North American Aviation, Douglas e Corvair, competiram pelo contrato. Douglas apresentou o modelo 2229 com capacidade para 100 passageiros e peso de 420 mil libras, mais pesado que o Boeing 707, porém com 20% menos lugares. A baixa capacidade do modelo tornava o consumo de combustível caro, por isso o projeto foi abandonado nas fases iniciais. Corvair baseou o modelo 589 em seu bombardeiro supersônico B-58. Projetar um avião comercial supersônico exigia mais do que apenas colocar motores maiores e fuselagem mais larga em uma aeronave militar. O projeto não superou o Concorde em velocidade e por isso não foi escolhido. O projeto de aviação norte-americano, o NAC-60, foi considerado pequeno e lento demais para competir com o Concorde, levando à sua rejeição. No final, o projeto da Boeing, o 733.197 e o L-2000 da Lockheed avançaram para as fases finais da competição. Em 1966, Boeing e Lockheed se enfrentaram, com a Boeing vencendo o contrato em 1967. O L-2000 da Lockheed era visto como mais fácil de produzir e menos arriscado para investidores. Seu desempenho era inferior e o ruído mais alto, tornando-o inadequado para aviões comerciais supersônicos. Com um contrato garantido e amplo financiamento, a Boeing começou seu trabalho no projeto.
O Boeing 2707, assim como outros transportes supersônicos, tinha um design elegante e aerodinamicamente eficiente. Porém, ele tinha uma característica única para seu porte: asa de geometria variável. Esse design inovador de asa permitia adaptabilidade durante diferentes fases do voo. Durante decolagem e pouso, as asas do 2707 girariam para frente, permitindo operar em baixas velocidades com mais controle. Essa configuração era útil em manobras críticas de decolagem e pouso. Em contraste, durante o voo supersônico, quando a aeronave se aproximava de velocidades próximas a 3 vezes a velocidade do som, as asas seriam recuadas. Esse ajuste era necessário para compensar o arrasto aerodinâmico significativo que a aeronave enfrentaria em velocidades tão altas. Ao recuar as asas, o 2707 poderia minimizar o arrasto e manter a estabilidade durante o voo supersônico. O Boeing 2707 tinha 4 turbojatos com pós-combustores para aumentar o empuxo. Esses motores ficavam em uma configuração única sob a parte traseira da aeronave. No entanto, esse posicionamento fez com que o avião ficasse pesado na traseira. Para suportar o peso extra e manter o equilíbrio, o 2707 exigia um trem de pouso adicional. Isso era necessário para garantir pousos e decolagens estáveis, apesar do design pesado na traseira. Devido à velocidade de cruzeiro prevista para o 2707, que era consideravelmente mais rápida do que a do Concorde, a aeronave enfrentaria um atrito atmosférico significativo durante o voo. Esse atrito faria com que o exterior do 2707 aquecesse a temperaturas que chegariam a várias centenas de graus Fahrenheit. Essas temperaturas eram altas o suficiente para amolecer o alumínio comum de aeronaves, tornando necessário o uso de materiais especializados e técnicas de construção específicas para suportar o calor extremo gerado durante o voo supersônico. Para enfrentar os desafios impostos pelas altas temperaturas geradas durante o voo supersônico, a Boeing optou por construir a fuselagem do 2707 usando titânio, um material conhecido por suas excelentes propriedades de resistência ao calor. Essa escolha permitiu à aeronave suportar temperaturas extremas durante viagens em alta velocidade. O 2707 também voaria em altitudes superiores às dos jatos convencionais. Isso exigia uma pressurização aumentada dentro da cabine para manter um ambiente confortável para os passageiros. Como resultado, as janelas da cabine precisavam ser menores para suportar a maior diferença de pressão. As janelas do 2707 tinham apenas 15 centímetros de tamanho, significativamente menores em comparação com as encontradas em aeronaves convencionais. Apesar das janelas pequenas, os passageiros do 2707 teriam um avançado sistema de entretenimento a bordo. A cabine teria várias televisões, oferecendo aos passageiros diversas opções de entretenimento durante a viagem. Esse recurso tem como objetivo aprimorar a experiência geral dos passageiros na aeronave supersônica. A Boeing esperava que o Boeing 2707 estivesse pronto para uso comercial em meados dos anos 1970. Porém, o desenvolvimento dessa aeronave levava as tecnologias dos anos 1960 ao limite. Na realidade, o 2707 estava longe de estar pronto para uso operacional. Um grande desafio na construção do 2707 era a exigência de usar liga de titânio na aeronave. Embora o titânio oferecesse excelentes propriedades de resistência ao calor necessárias para o voo supersônico, ele apresentava dificuldades em termos de custo e fabricação. O titânio era um material caro e trabalhar com ele apresentava desafios únicos em termos de técnicas de fabricação e construção. Esses fatores elevaram a complexidade e o custo do desenvolvimento. O mecanismo de asa de geometria variável principal do Boeing 2707 revelou-se complexo e muito pesado. Os desafios associados a esse mecanismo, tanto em termos de design quanto de engenharia, tornaram-se cada vez mais evidentes. Como resultado, a Boeing enfrentou dificuldades significativas para fazê-lo funcionar como pretendido. Eventualmente, a empresa teve que voltar à estaca zero e explorar opções alternativas. A Boeing acabou decidindo redesenhar a aeronave com uma asa delta mais convencional, semelhante à configuração de asa do Concorde. A mudança no projeto foi necessária para superar os obstáculos do mecanismo de asa móvel e encontrar solução mais viável e prática. Enquanto a Boeing lidava com grandes desafios de engenharia, um problema ainda maior surgia no horizonte. Quando as aeronaves viajam em velocidades supersônicas, elas criam estrondos sônicos intensos que são audíveis por toda a sua trajetória de voo supersônico.
Se um Boeing 2707 voasse a 60 mil pés, seu estrondo sônico seria detectado a até 48 km da rota. Foi estimado que uma única viagem transcontinental resultaria em estrondos sônicos sendo ouvidos por mais de 5 milhões de pessoas. Jatos supersônicos voando acima causaram estrondos tão fortes que racharam janelas de arranha-céus. Assim, os testes precisaram ser encerrados antes do previsto. Mesmo com mais de 15 mil reclamações de moradores, as autoridades decidiram ignorá-las. A competitividade da indústria de aviação americana e o orgulho nacional foram priorizados, deixando as considerações práticas em segundo plano. Porém, com o avanço dos anos 1960, o programa enfrentou muitos obstáculos técnicos. O programa não atendeu aos requisitos ambiciosos, fortalecendo a oposição ao transporte supersônico. Com o aumento da oposição aos estrondos sônicos, as preocupações passaram a ir além dos incômodos causados pelo barulho. Havia temores de que uma frota de centenas de aviões supersônicos voando em grandes altitudes liberasse quantidades significativas de óxido de nitrogênio, potencialmente levando à destruição da camada de ozônio. Em 1969, Richard Nixon tornou-se presidente. Naquela época, o programa de transporte supersônico dos Estados Unidos da América já sofria atrasos, orçamento estourado e queda de apoio público. O governo encomendou 2 análises detalhadas do programa, ambas questionando a viabilidade a longo prazo dos transportes supersônicos e recomendando a descontinuação do financiamento público para o programa. O destino do Boeing 2707 estava nas mãos do presidente Nixon, que enfrentava uma decisão difícil. Ficou cada vez mais claro que os dias do Boeing 2707 estavam no fim. A situação econômica nos Estados Unidos piorou e o programa se tornou uma questão política altamente debatida e controversa. Em 1971, o Senado dos Estados Unidos da América rejeitou mais financiamento e encerrou o Boeing 2707. 2 anos depois, a Administração Federal de Aviação proibiu toda a aviação civil supersônica sobre os Estados Unidos. A proibição respondeu às preocupações com o barulho do estrondo sônico, afetando o potencial de vendas do Concorde e gerando dúvidas sobre a viabilidade de futuros projetos de transporte supersônico. A proibição impactou a viabilidade comercial e o futuro da aviação supersônica. Nos anos 1960, havia previsões otimistas de que centenas de transportes supersônicos seriam desenvolvidos. De aeronaves dominariam os céus nas décadas seguintes. No entanto, a realidade acabou sendo bem diferente. Embora o Concorde, um dos SSTs mais famosos, tenha voado por anos, só 14 foram entregues e operados por 2 companhias aéreas. O Tu-144 da União Soviética, outro transporte supersônico, operou serviço regular de passageiros por um breve período de 8 meses em uma única rota. Quando o projeto Boeing 2707 foi cancelado, os fatores que anteriormente impulsionavam a busca pela aviação supersônica, como a ameaça da concorrência estrangeira e preocupações com o prestígio nacional, já não eram significativos o suficiente para superar as crescentes pressões políticas, econômicas e ambientais. O cancelamento do projeto refletiu uma mudança no sentimento público em relação aos programas do governo e uma queda no otimismo em relação aos avanços tecnológicos. O sucesso comercial limitado do Concorde e do Tu-144, somado ao cancelamento do Boeing 2707, evidenciou os desafios da aviação supersônica e indicou um menor entusiasmo do público por essas iniciativas. Em conclusão, os Estados Unidos fracassaram no transporte supersônico porque entraram no mercado movidos pelo orgulho nacional com o objetivo de competir com a Europa e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O orgulho nacional e a competição são grandes motivadores, mas não asseguram sozinhos o sucesso de um projeto tecnológico complexo. A busca por orgulho nacional e competição gerou consequências inesperadas que levaram ao fracasso dos Estados Unidos da América no transporte supersônico. Aqui estão alguns fatores principais. Expectativas irreais. Na busca pelo orgulho nacional, as expectativas foram estabelecidas de forma irrealisticamente alta para o transporte supersônico. A expectativa de um grande mercado para viagens aéreas rápidas nos Estados Unidos da América e no mundo não se confirmou.
O Concorde teve dificuldade em atrair clientes sustentáveis pela demanda limitada por voos supersônicos e altos custos operacionais. O desejo de competir com a Europa e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no transporte supersônico influenciou os Estados Unidos. É fundamental notar que avanços tecnológicos, demanda do mercado, questões financeiras e restrições regulatórias são igualmente críticos para o resultado. O orgulho nacional sozinho não garante o sucesso de um projeto tecnológico complexo e caro como o transporte supersônico.